Olá pessoal, eu sou o Lucas Mateus e você é muito bem-vindo a esse podcast. É uma honra, é um prazer enorme trazer aqui conteúdos que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida de oração, a sua intimidade com Deus, através de experiências, de pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo de Deus, trazendo nesse podcast. E antes já de apresentar o nosso convidado especial, eu queria já deixar aqui embaixo, o meu Instagram é Lucas Mateus Oficial, @LucasMateusOficial, e Instagram também do podcast, que é o Kimanda Podcast, Kimanda.podcast, né, Antônio? Kimanda.podcast. E temos também, deixa eu já apresentar, meu amigo querido Pastor Rocha, pastor da igreja Nasci para Deus, a igreja a qual eu frequento há 17 anos quase. Meu Deus, aí você falou que você estava há quanto tempo? 14 anos, eu cheguei em 2009. Quando eu cheguei na igreja, você já tocava teclado. Meu Deus, já estava lá tocando, você já era um veterano. Os caras me chamam Matusalém da igreja. Vou colocar uma plaquinha de patrimônio em você. Para a igreja. Os caras falaram isso, é patrimônio da Nasci para Deus. O Rocha era diácono, né? Rocha, você era diácono. Nossa, nós servimos na diaconia 11 anos. 11 anos. 11 anos na diaconia. Que bênção, cara. Eu lembro do Rocha lá, era 7h30 da manhã, todo domingo, né, cara? Todo domingo. Meu Deus, esse cara é Enoque, velho. Deus tomou para si. Abrindo a igreja. Muito bom, né? O Rochão tá com a gente aqui. Aí foi ungido a pastor. Quanto tempo, pastor? Já? 3 anos. 3 anos? É. Caramba, cara. 3 anos já? É verdade. Nossa, que passa legal. rápido, né? Que bênção, cara. Rochão aí, ó. Pastor Rocha agora. Instagram, @RochaJR_Érica. Legal. Ouviram aí, RochaJR_Érica. Legal. Eu ia falar, mas eu ia me enrolar se eu falasse isso aí. Eu deixei para ele falar. Tá certo. A gente está iniciando uma série hoje, relacionamento com o Espírito Santo, né? Na teologia isso é pneumatologia, mas a gente não vai entrar nesse mérito teológico. Vamos ser bem elementar, vamos ser simples, vamos falar do Espírito Santo, da amizade, da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Verdade. Pastor, vamos lá. Há quem diz que relacionamento com o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade, né? Nós sabemos disso. E como que a gente se relaciona com o Espírito Santo? Como é que é isso? Como funciona esse negócio? Puxa vida. Vamos lá. Eu sei que isso gera muita dúvida nas pessoas. Eu tinha muita dúvida. Quando o pessoal falava, o Espírito Santo falou, eu achava que chegava alguém do lado, o Espírito falava, olha, vai lá e fala pra ela. Primeiro que se fosse assim, eu acho que tomava um susto. Caramba, quem que é? É verdade. Muita gente fala assim, eu quero ver o anjo, Se ver um anjo, vai desmaiar. É isso aí, cara. Às vezes eu ouvia muito na igreja, falava assim, fala com ora. Quando você estiver orando, você pede que o Espírito Santo fale com você. Aí sabe o que acontecia comigo? Eu achava que esse falar do Espírito Santo era tão audível que eu ficava esperando, eu dormia na oração. Porque eu ficava esperando lá de olho fechado, aí dormia. E na verdade não é assim, né? O Espírito Santo fala pela palavra, fala pelos louvores, né? Tem tantas maneiras. Verdade. Né? A gente quer humanizar Deus e acha que o Espírito Santo fala, desce um anjo. Mas vamos lá, pastor. Verdade. Como que funciona isso, né? Mano, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, você sabe que quando Jesus esteve aqui, o relacionamento dele com os discípulos foi muito intenso. Esses 3 anos de ministério que Jesus teve, foi muito intenso. Ele viajava com os discípulos, eles comiam, eles dormiam, eles oravam, e era um relacionamento muito... Eles davam risada, sentavam para fazer refeições junto. Eu imagino como que foi intenso esse relacionamento de Jesus com os discípulos. E antes, o Espírito de Deus, ele não vinha sobre todos. Ele vinha só sobre uma classe de 3 pessoas, só sobre essa classe, que era sobre reis, profetas e sacerdotes. Era só esses 3 pessoas, tipo essas classes de pessoas que recebiam o Espírito. Agora os discípulos tinham a oportunidade de estar se relacionando com Jesus. O próprio Jesus estava ali, num relacionamento muito intenso, conforme eu falei para você. Só que aí Jesus vai para a cruz. Imagina qual foi a dor que os discípulos sentiram ao ver um mestre, a inspiração deles, o amigo deles, o mestre, o mentor deles, tudo que ele ensinava ali na cruz. Agora, eles tiveram uma nova oportunidade de ver Jesus depois da ressurreição. Jesus apareceu para um grupo de pessoas
Entre eles os discípulos. E eu fico imaginando qual foi a alegria deles de rever o mestre, agora com as mãos furadas. Eu fico a alegria deles de rever o mestre. Só que, novamente, houve essa ruptura, porque Jesus tinha que subir ao Pai, para que se cumprisse toda a Escritura, ele tinha que subir ao Pai. Agora, Jesus olhando para os discípulos, para que vocês não se sintam órfãos, não sentir aquela mesma dor que vocês sentiram quando me viram na cruz, eu vou deixar o meu Espírito, eu vou deixar o Espírito de Deus. E qual que é a expectativa que eu imagino que Jesus tinha? Que não só os 12, mas todos agora pudessem receber o Espírito de Deus e ter esse relacionamento próximo com Ele. Você não vai ter a pessoa física de Jesus, mas você vai ter o Espírito dele. Sim. E qual que é o padrão que eu imagino que Jesus esperava ou espera de nós para que a gente possa se relacionar com Ele? O mesmo padrão que os discípulos tinham com Ele. Os discípulos tinham aquele relacionamento próximo. Agora você não tem a figura do Jesus, mas você tem o Espírito dele. E agora não só mais para aquele grupo pequeno de pessoas, para uma classe específica. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas você sabe que tinha um negócio, né, cortando aqui um pouquinho, o pessoal mais antigo, né, o pessoal mais pentecostal, que falava assim, ó, o seguinte, para você ser cheio do Espírito Santo, é orar 12 horas por dia, jejum. Água não pode, água não, o rim vai embora, né? Água, não tem mais rim, cara. Eu conhecia na época que eu era da igreja mais pentecostal, né, que é uma bênção também. Aí o pessoal fazia jejum 2 dias sem água. Eu falei, cara, esse cara vai. É forte. Então ele passava uma ideia, não são todas, né? Mas pelo menos eu tinha essa ideia, entendia dessa forma, que para você ter assim, uma intimidade do Espírito Santo, você tinha que praticamente se isolar, né? Às vezes a gente nem tomava banho, né? Você tem que ter uma intimidade incrível para. E como que seria isso? Ainda como que é isso aí? Procede esse tipo de relacionamento? Eu falo assim uma coisa para vocês. São duas coisas separadas que em algum momento elas se entrelaçam, né? Sim. Porque o fato de você jejuar, o jejum, ele não muda Deus, mas muda você. E qual que é a expectativa? Quando você faz um jejum, você está se privando de prazeres humanos, carnais, daquilo que alimenta a sua carne, que te dá aquela sensação de bem-estar, para fortalecer o seu espírito. Isso te dá mais sensibilidade espiritual. Porque você está se privando de algo que você gosta, do alimento, daquilo tudo, e se dedicando um pouco mais à oração, pensamento com Deus, leitura da palavra. Isso te dá mais sensibilidade no espírito. Então, isso faz muito, tem tudo a ver. Agora, o relacionamento com o Espírito Santo, ele tem que ser além do jejum. Ele não pode se limitar ao período de jejum, porque senão vai ficar muito pouco, porque a gente não vive em jejum, mas a gente tem que ter uma vida no espírito. Então o jejum é uma forma da gente fortalecer mais sensibilidade no espírito. Carne mais fraca, espírito mais forte. A gente está mais sensível, mais ligado com Deus, com o pensamento mais em Deus. Agora, o nosso relacionamento com Ele não pode se limitar a esse período de jejum, porque o Espírito Santo, para a gente ter intimidade com Ele, a gente precisa conversar com Ele o tempo todo. Agora, imagina se você estivesse no carro, você está lá dirigindo o seu carro ou indo para o seu serviço. Se Jesus estivesse ali do lado, você não estaria conversando com Ele? O Espírito dele está ali. Então você tem a liberdade de conversar com Ele. Ao dormir, você tem a oportunidade de conversar com Ele, dar boa noite para o Espírito Santo. Ao acordar, você pode dar bom dia para o Espírito Santo. Tá cozinhando, a dona de casa está lá cozinhando, está se relacionando com o Espírito Santo, porque isso que gera intimidade. O que vai gerar um relacionamento com Deus, intimidade com o Espírito Santo, é esse convívio. Imagina que você tivesse um amigo que, por mais que você tivesse convivido com ele há muito tempo, talvez há 10 anos atrás, se você encontrar ele, vai ser a mesma coisa? Não, já faz muito tempo. Não, é. Agora, com quem você conversa todo dia, sua esposa, seus filhos, num trocar de olhares, você já sabe. Você já sabe. Você bateu o olho, você já tem aquela sensação, principalmente as esposas, né? As esposas, elas eu falo pra Érica, é minha esposa, eu falo assim, eu tenho medo de você, porque ela lê o pensamento. Ela lê nossa mente. Assim também, ela lê só fazer um parênteses aqui, a gente tem 2 filhos, né? Isaías e o Pedro. E Isaías, quando era pequenininho, eu falo assim, olha, o pai você pode até enganar. Agora a mãe você não vai conseguir enganar, porque a mãe ela lê mente.
As mulheres, elas conseguem ler a mente. Aí um dia a gente tava no supermercado, e eu tinha o costume de, sempre que eu ia no mercado, eu ia comprar uma cueca, né? Aí eu comprava, só que a Erika já falou, não, você tá comprando muito. Aí ela ficava me privando, né? Aí eu sempre pegava uma assim, mocosava no meio das compras, assim, né? Aí um dia eu me distanciei e eu já tava indo lá no mercado pra pegar. Daí a pouco chegou Isaías. Ô pai, olha lá, me viu assim pegando, saiu correndo pra onde a Erika tava. Aí falou, mãe, é verdade, você lê pensamento. O pai já tava pegando. Ela já sabia que você ia pegar. Ela já sabia, porque ela lê nosso pensamento. Você sabe que tem duas coisas que não muda. Duas coisas não mudam. As mulheres nunca esquecem e os homens nunca lembram. Nunca lembram. Essas coisas não mudam. Aí, o que a gente precisa? É de se relacionar desse tipo de intimidade. A coisa só vai acontecer o quê? Quando a gente conversar, quando a gente abrir o nosso coração, entender que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo a gente precisa conversar com ele, se relacionar com ele. A gente só tem intimidade com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona. E quanto mais profundo for esse nível de relacionamento, mais profundo vai ser a nossa intimidade com o Espírito Santo. Muitas pessoas, por exemplo, tem essa... Muita gente me pergunta, e eu já fiz essa pergunta assim, eu vejo no YouTube, o pessoal fazendo pergunta em caixa. Acho que não sei se eu já vi essa pergunta na caixinha de pergunta do pastor Ney, mas eu já vi muitas pessoas perguntando, para orar eu preciso dobrar o joelho. Se eu sentar no sofá, teve uma pessoa que falou assim para mim, eu achei interessante, mas eu achei um pouco demais, sei lá, um pouco religioso. A pessoa falou assim, olha, se você não ora ajoelhado, você não está honrando o rei que você fala, né? Porque o maior nível de honra, você tem que dobrar o joelho, você tem que se prostrar ao trono. E de certa forma é até verdade, né? Porque é o Deus, né? É o Senhor Jesus, você está se prostrando. Mas por outro lado, né? Além de rei e além de Deus, é amigo, né? Não é verdade? É verdade. Se você está passando por um problema e você precisa do auxílio do Espírito Santo, você vai pedir um rei com um cetro na mão? Né? Você está chorando, está chateado, aí você é um rei com a túnica ao céu, o trono. Você não quer, você quer um amigo para te dar um abraço, né? Para te dar um afago, não é verdade? É verdade. Então, como que você vê essa situação assim, da oração? Por exemplo, você, vou perguntar diretamente para você. Quando você vai orar, você ora sentado, ajoelhado? Eu não estou dizendo do carro não, tá? No carro, essa oração a gente tem que fazer sempre. Mas eu falo aquele momento ali aqui no quarto de oração, que você entra ali. Tem gente que você é só ajoelhado, o cara não tem mais nem joelho. Tanto que o cara... Ou você fica mais tranquilo, assim, você deita no chão, deita no sofá, grita. Normalmente eu começo a minha oração de joelho. Tá. Se for um período mais curto, assim, aí eu oro só de joelho. Mas se for uma oração que eu vou, enfim, quando eu vou orar com a minha lista de orações, aí eu começo de joelho, depois eu fico em pé e começo a andar pela casa, que aí eu acho que flui mais que eu fico andando pela casa, assim, aí Mas de joelho não te dá sono, não? É porque eu acho que cansa no joelho. Então, sei lá, uma meia hora, assim, 1 hora talvez seja o máximo. Mais do que isso. E às vezes você está naquele ambiente assim de oração, falando com Deus, ou às vezes é uma guerra espiritual, então aí eu fico andando pela casa. Uma guerra espiritual de joelho, você vai dormir. Eu fico lá guerreando e declarando lá. Mas essa sua pergunta, falando assim, se só de joelhos, né? Sabe que a palavra de Deus tem muito simbolismo. E a gente também tem a nossa forma de se relacionar com Deus. A nossa expressão física diz muito sobre a nossa adoração, né? E essa forma de você levantar as mãos, você está adorando a Deus, está se rendendo a Deus. Quando você dobra os joelhos, tem muito simbolismo. É óbvio que Deus não vai ouvir a sua oração se você estiver de joelho, em pé, deitado ou sentado, se você está na sua casa ou se você está na igreja. Deus está sensível à sua voz, sensível à sua dor, sensível à tua adoração. Ele está vendo se há verdade, se há espírito em verdade, né? E Deus não busca adoração, ele busca adoradores, né? Deus não tem nenhum problema de carência, né? Então ele não está em busca de adoração, ele está em busca de adoradores. Nós é que precisamos o adorar. Sim. Agora, o fato da gente joelhar é muito simbólico, para nós principalmente.
Porque a gente não dobra o joelho para qualquer situação, nem para qualquer um. Qual a situação que te faz dobrar os joelhos? Então, é uma simbologia muito grande. Você dobrar os seus joelhos e curvar a sua cabeça. Porque a gente não faz isso para qualquer situação. A gente faz quase nunca, né? Então, só o nosso Deus. Como nós somos cristãos, nós professamos essa fé, só há um que o nosso joelho se dobra. Então, quando você faz esse gesto, ele é muito simbólico, principalmente para nós. Gesto de humilhação, de entrega. E isso diz muito a respeito da nossa adoração, de quem nós somos. Para Deus, ele está sensível à sua adoração. Isso acho que diz muito mais respeito de nós, como a gente está se preparando para a nossa adoração, como a gente está oferecendo a Deus a nossa adoração, a nossa oração, a nossa entrega, do que propriamente de Deus. Porque Deus está olhando os nossos gestos, o nosso coração, a nossa súplica. Mas quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma entrega profunda. Sim, uma outra, muito interessante isso. Eu não oro muito de joelho, eu te confesso, porque é de 5 minutos eu tô com sono, cara. A não ser que seja à tarde. Se eu tiver tido uma noite boa de sono, tranquilo. Agora, geralmente eu oro depois das 11 horas da noite, que aí tá todo mundo dormindo, que aí, nossa, cara, aí tá aquela hora tranquilo. Cara, dobrar o joelho 5 minutos, eu já, meu Deus, abençoa meus pecados. Por isso que a palavra de Deus diz para você entrar no seu quarto, fechar a porta. E o seu pai, que te ouve em secreto, a posição, ele não falou nada. Ele está dizendo, entra lá, fecha a porta e ore. O importante é que você ore. O importante é que você fale com ele, que você se relacione com ele. Isso aí. Agora, a posição, ele não deixou nada escrito. Eu já estou confessando aqui, tá? Aí você... geralmente eu não dobro joelho. Dormir na certa, né? O importante é se relacionar com o Espírito Santo, com a oração, né? Uma outra situação também que eu me recordei agora, nem estou olhando no roteiro, né? É bom que o Espírito Santo vai guiando também. É que eu vi uma pessoa até fazendo uma crítica, né? Porque haviam crentes que oravam ao Espírito Santo, chamando o Espírito Santo de você, né? Porque tem que ter respeito, né? Tem que respeitar o Senhor, tem que respeitar o Espírito Santo. Você não chama seu avô de você chama seu avô de Senhor. E aí a gente não voltaria, né? Eu tô até te perguntando isso, né? Mas a gente não voltaria para aquela questão de que Deus também é amigo, né? Não seria isso? Isso tem muito a ver com a questão cultural. Sim. E eu digo com relação à criação. Por quê? Pra você ter uma ideia, na minha casa, meu relacionamento com meu pai. Tá. Meu falecido pai. Meu pai, se eu falasse com ele, se meu pai perguntasse alguma coisa, eu falasse não, ele me dava uma bronca. É não, senhor. Sempre era sim, senhor, e não, senhor. É uma questão de cultura. Essa cultura foi estabelecida dentro da minha casa. Tá. Agora, tem primos meus que falavam com os pais de você, falava não, e nem por isso respeitava menos. Amavam os pais, respeitavam os pais, mesmo mesmo falando não, chamando pelo nome, chamando de você em casa. É uma questão cultural. Agora, se você falar com Deus, se estivesse na sua oração, chamando o Espírito Santo de você, tu, Senhor, qual é o problema? Agora, qual que é a sua intenção nessa oração? Sim. Então, eu acho que é o que tem muito conta, né? Não vou nem falar de religiosidade, eu estou falando mais de questão cultural. Porque se você está dentro de uma cultura, por exemplo, para mim, é muito difícil se eu estiver falando com o Espírito Santo, falar você, por conta dessa cultura que eu tinha já dentro da minha casa. Tá. Então, é uma questão de respeito, essas coisas, tudo foi criado. Mas em outras casas que muitas pessoas, tem gente que se relaciona com o pai, às vezes nem chama de pai, chama pelo nome. Chama pelo nome e nem por isso ama menos o pai ou a mãe. Ama menos, respeita do mesmo jeito. Você viu que eu já pensei, nossa, Carlos, o pai dele não chamar pelo nome. Às vezes é por mais essa questão cultural, de costumes. Né? E às vezes você vê a pessoa tem um relacionamento de respeito, de amor com o pai, com a mãe. Eu acho que isso está muito mais relacionado a uma questão mais de costume, cultural, alguma coisa mais regional. Não é falta de respeito, né? Entre aspas, com o Espírito Santo, de maneira alguma. Bom, vamos lá. Tem uma aqui que eu anotei. É possível não ouvir o Espírito Santo? Cara, eu adorei essa pergunta.
É possível não ouvir? Eu não vou entrar na questão da graça irresistível, eu não quero, é possível, não é? Não quero, porque a gente não entrar em outro assunto, mas a pessoa consegue negar e falar, não quero, e a pessoa se fecha, o Espírito Santo não fala, ela não ouve. Eu acho que é possível sim. Pecado, né? Aí é outra também. É possível, porque não ouvir. Eu acho que é possível. Não que o Espírito Santo, porque um relacionamento tão distante, o Espírito de Deus, ele está acessível a todos. Tá. Mas se você não o acessá-lo, ele vai ficar ali. Porque é diferente de Satanás. Satanás, ele é um oportunista. Você deu uma brecha, ele entra. Ele é oportunista. Agora, Deus não. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, é isso aí. você abrir. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele sempre vai estar acessível. A pessoa pode estar no fundo do poço, pode estar lá na Cracolândia. Se ela se arrepender, tiver um momento de lucidez e clamar pelo sangue de Jesus, clamar por Jesus, pelo Espírito dele, ele vai estar acessível. Porque ele está sempre ao nosso redor, ele está sempre próximo de nós. Mas ele precisa que a gente o invoque. Invocar enquanto está perto, né? A gente precisa que o invoque. Então, uma vida longe de Deus, vai fazendo o quê? O Espírito Santo vai se apagando. Ele vai se apagando, ele vai ficando na dele. E a gente vai vivendo uma vida. E aquela coisa, uma vida longe de Deus, no começo, a gente ainda faz uma coisa errada, fica aquela coisa, parece que o Espírito Santo está ali dentro da gente, falando, olha, você é um erro. A consciência ali, né? A consciência, ele fica ali, ó. Você fica naquela situação de desconforto. Mas à medida que vai se tornando uma iniquidade, ou seja, aquele pecado consciente que você vai recorrendo, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai se apagando, vai se afastando, porque ele não acoduna com o pecado. Né? E se retira o Espírito Santo, o que você acha? Salmo 51, e não retire de mim o teu Espírito, né? Sim, entendeu? Por quê? Porque ele não vai ficar junto numa cena de pecado. O Espírito Santo ele não vai ficar ali. Aí ele se retira. Como é que ele vai ficar numa cena de pecado ali? O Espírito Santo é limpo, ele não se suja com essas coisas. Né? Acho que então se retira, se apaga, mas a pessoa se arrependendo, o Espírito Santo... Sim. Né? Agora, o que é o arrependimento? O arrependimento não pode ser um remorso. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa está... e volta a cometer o mesmo pecado. Não, aí você está com remorso. O que é a ideia de arrependimento? É metanoia, é mudança de mente, é mudança de direção. Eu estava indo nessa direção, eu me arrependi dessa direção, então eu mudo e agora eu vou para essa direção. Então, se você está indo para a direção e você veio um pouquinho para cá, então não é arrependimento. Arrependimento genuíno tem que mudar a direção. Sim, é isso aí. Tem uma pergunta aqui que fizeram, que eu não sei se eu faço ela, se a gente vai sair do assunto. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Que seria, qual que é a diferença entre espinho na carne e o arrependimento? Por exemplo, você falou agora, né? Tem que mudar de direção. Mas aí a pessoa tem um espinho na carne. Mas aí quem considera espinho na carne é pecado também, né? Você considera pecado o espinho na carne? Você acha que é espinho na carne de Paulo, né? Só abrir um parênteses e a gente já volta, tá? Não brinca comigo não. Já volta pro assunto. Porque aí a pessoa fala... que nem você falou muito bem, né? A pessoa comete o pecado várias vezes. Uhum. Então, como que a gente vê isso? Isso é uma fraqueza da pessoa, e a pessoa não pode mais voltar nessa fraqueza. E tem pessoas que perguntam, mas Paulo fala, por causa da grandeza das minhas revelações, foi imposto espinho na carne, a saber, o mensageiro, Certo. E aí tem pessoas, né, acredito que de maneira pretensiosa, mas espinho na carne era pecado. Uhum. Então o cara às vezes usa disso para falar, não, isso aqui é a minha fraqueza, e o cara às vezes passa a vida, né, nisso. Uhum. E isso também é uma maneira, a gente não saiu muito do assunto, né? Isso é uma maneira também de você apagar o Espírito Santo, né? De você usar. Mas enfim, vamos lá. Como que você vê isso aí? A gente já volta pro assunto. Lógico que a gente não quer dizer que a gente não vá pecar mais, uma vez com o Espírito Santo. Não. Porque você pode, eventualmente, estar na rua e um fechamento, alguém te fechou no trânsito, veio um pensamento ruim, alguma coisa. Qual é o risco de pecar? A gente está sempre pecando. Agora, esse pecado que aconteceu. Agora, o que não pode? Agora, tem coisas que assim, é planejado. O cara já sabe que ele vai pecar.
Ele já sai sabendo que ele vai naquele bar, já sabe. Sabe que se ele acessar a internet, daqui a pouco tá indo naquele site. Então, não dá pra falar que isso é um espinho na carne. Porque isso é uma coisa programada. Isso é sem vergonha. Isso não dá pra falar. Ou você já saiu, endereço, pegou seu carro, não foi alguma coisa que, nossa, aconteceu. Não, isso aí foi muito pensado. Então, não tem como você querer confundir as coisas, não. É, isso aí. Né? Pecado é pecado. E agora, para aquelas coisas que, nossa, aconteceu. Falou uma coisa que não devia. Alguém me chateou, eu peguei, retruquei, falei algo que não devia, magoei alguém, ofendi uma pessoa. Sim. Isso quem tá livre? Pega você num dia mal, um dia que já tá aí, você já solta uma palavra dura para alguém, que fere alguém. Ou alguém faz uma injustiça com você, você já devolve uma palavra dura. Que pode ser também um defeito da pessoa que precisa ser tratado. Sim, né? Mas não foi algo premeditado, aconteceu, né? Agora, quando essas coisas, o cara já sai, aquela coisa, aí, meu amigo, não tem que se consertar, né? Vai se converter, né? Vai se converter. Né? Vamos lá, isso aqui também é legal. Você já deve ter passado por situações que você teve que tomar decisões, né, complicadas, né? Eu já passei por várias, assim, né? Você tá com quantos anos? Assim? 43. 43? Ah, caramba, tá louco. Se fosse mulher, me perguntaria, mas a gente nem liga, né? A gente nem liga, então... Eu não tenho nenhum problema com envelhecer. A Erika fica falando que eu fico muito contente. E eu sempre falo que a gente já tá... Por exemplo, eu falo que ano que vem nós vamos fazer 20 anos de casado. Mas eu pulo que esse ano a gente ainda vai fazer 19. Que eu já tô vendo lá na frente. Em novembro desse ano, nós vamos fazer 19. Mas eu falo, ano que vem é 20. Ano que vem é 20. Eu já tô vendo lá na frente. Vamos lá. Já teve alguma situação na sua vida que você teve que tomar uma decisão? Você teve que tomar um cair? Não. Você teve que tomar uma decisão difícil, onde você precisou da ajuda do Espírito Santo, assim, para você foi bem, sei lá, simbólico, foi forte isso, onde você teve aquela direção, você sabe que foi do Espírito Santo. Olha, a nossa vida precisa ser pautada por direções do Espírito. Sempre, né? Sempre, mas tem uma outra que você... Agora, por exemplo, você está diante de situações onde você precisa tomar para negócio, você quer fazer um negócio. Quantas coisas... E eu já sofri muito por não orar antes de tomar uma decisão importante. O Espírito Santo precisa ser consultado a todo momento, mas principalmente ainda em decisões importantes. E eu já sofri muito por não consultar a Deus para tomar decisões importantes, questão profissional, de sair de emprego, fazer negócio. Muitas coisas eu poderia ser evitado se eu consultasse mais o Espírito Santo, se eu tivesse mais sensível ao Espírito Santo. E outro, Deus também fala através de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Às vezes você não tem, está iniciando na fé, às vezes não tem muito, então você tem que consultar a palavra, consultar o homem de Deus, pedir oração, porque tudo isso vai deixando você um pouco mais sensível para você tomar uma decisão. A Bíblia diz para a gente consagrar os nossos planos. Planejar é do homem. Agora, o realizar vem de Deus. Então, nós precisamos realmente planejar. Planejar e consagrar os nossos planos. O que é? Apresentar a Deus. Porque o fato da gente apresentar a Deus, Deus vai dando mais sensibilidade. Sim. A gente está, às vezes, inclinado para tomar uma determinada decisão na nossa vida profissional, que seja, ou sentimental, na área sentimental. À medida que você vai orando, o Espírito Santo ou ele vai te dando paz, ou ele vai te incomodando. É isso aí. Se você está orando ali naquela coisa, você vê que o Espírito Santo, aquela decisão vai ficando mais amadurecida. E o fato de você se relacionar com o Espírito Santo, isso você vai entendendo como os mecanismos que ele fala dentro de você e vai te dando paz. E você fala, puxa, vou nessa direção. Vou nessa direção. E o Espírito Santo fala muito por sentimentos, né, cara? Fala. Né? Exatamente. É difícil ouvir isso, o Espírito Santo falar por sentimento. Mas é verdade, que às vezes falar, o Espírito Santo falou comigo. Mas comigo, eu vou falar de mim. Comigo geralmente é sentimento. Eu vou tomar uma decisão que não é, o coração fecha, que parece que tem uma mão aqui dentro. Tá bom, já não vou lá. Agora, quando você vê um negócio que flui, aquela paz, aquela coisa gostosa, você fala, cara, é o Espírito Santo, né? A gente pode até humanizar e falar, o Espírito Santo falou comigo. Mas, na verdade, a forma dele falar foi
sentimento, né? É verdade. Fechou o coração, abriu. E eu vou te dar te digo mais. O Espírito Santo, ele age no nosso coração, principalmente quem é direcionado pelo Espírito de Deus, principalmente para a gente perdoar e pedir perdão. Ele nos dá essa sensibilidade. Sim. Porque às vezes que a gente precisa, na nossa vida, a gente se relaciona com tanta gente, a gente também fere pessoas. Do mesmo jeito que a gente é ferido, a gente também fere. E às vezes, essa sensibilidade com o Espírito Santo, ele vai falar, vai lá, pede perdão. Eu já passei tanto por isso, cara. Vai lá, pede Muitas perdão. vezes eu estava certo, o Espírito Santo vai lá, não, isso é minha consciência, eu sou muito bonzinho, não, vai lá. Vai lá, pede perdão, porque o perdão não tem a ver com que a pessoa, se ela está arrependida ou não. O perdão tem a ver com quem foi perdoado. É isso aí. Você foi perdoado, então perdoa. Sim, também. Tem a ver, olha que forte isso, né, cara? O perdão tem a ver com quem foi perdoado, então verdade. Ninguém está isento, cara. É verdade. Se você foi perdoado, então perdoe então, também. Perdoe. E outra, o céu é só para os perdoados. Meu Deus. É porque é um preço que a gente não tinha como pagar. É a parábola do credor incompassível. Uma grande dívida foi perdoada. Porque é um preço que a gente não tinha como pagar. O céu é lugar para pessoas perdoadas. E como que é a nossa oração? É para a gente ser perdoado, nos perdoe, na medida que a gente perdoa. A gente não ora dessa. A oração que Jesus nos ensinou foi essa. E é o Espírito Santo que incomoda. Se você não tiver uma vida no Espírito, esse tipo de situação não te incomoda. Por isso que você vê gente vivendo 10, 20 anos. Não, fulano morreu para mim. Vida longe do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo não está incomodando essa pessoa? Para liberar perdão, para não ir pedir perdão. Como que pode isso? Isso é uma vida longe do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, né, que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia, né? Então, é verdade. É isso, porque fala, dei meu filho para você pagar a dívida de vocês. não importa o que aconteça com vocês. É verdade. Tem que perdoar, cara. Pagou a maior dívida, né? Não tem... Enfim. Vamos lá. Tem uma outra aqui também legal. É possível confundir a voz do Espírito Santo com a consciência? Se bem que você já respondeu quase ela, mas eu acho que já aconteceu algumas vezes comigo, de eu achar que é para fazer alguma coisa e não tinha nada a ver. Agora, o que é importante? A palavra de Deus, o Espírito, ele é coerente. É coerente. Então, as nossas sensações e impressões, elas não podem ferir o princípio da palavra de Deus. Porque às vezes a gente tem alguma sensação, a gente tem uma impressão, mas fere a palavra. Está alinhado com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a maior revelação que a gente tem para a nossa vida. Todas as questões humanas estão contidas na palavra de Deus. Então aquela impressão que a gente está tendo, está alinhada com a palavra de Deus? Fere algum princípio da palavra de Deus? Isso já é um grande filtro para a gente saber se isso vem de Deus ou é o nosso coração querendo ir para a zona de conforto. Porque a gente sempre vai querer a zona de conforto. A gente sempre vai querer aquilo que é bom. Mas fere a palavra de Deus? Está ferindo algum princípio? Não fere nenhum princípio. Então pode ser que você esteja alinhado com a vontade de Deus. Há uma grande possibilidade. E também tem outro lado, por exemplo, às vezes você não fere nenhum princípio, né? Tudo bem. Mas pode ser que aquilo que você quer fazer está fora do propósito que Deus tem para sua vida. Não acontece isso também? Pode. Né? Deus tem um propósito, um caminho traçado para você. Você fala, Deus, eu queria fazer isso aqui. Aí você não consulta o Espírito Santo e você vai e faz, né? Aí você fala, mas peraí, eu tinha A para você foi no B. O que eu ouço também, não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Não tem nada a ver, não. Tá no assunto também, de certa forma. A pessoa casou, né? Se é casado, eu sou também. Então, tudo bem. Se eu fosse solteiro, né? Eu sou casado, somos abençoados, né? Então a pessoa casou e de repente a pessoa separou e fala, cara, eu casei fora da vontade de Deus. Né? E como que você vê essa situação? Fora da vontade do Espírito Santo de Deus. Você acredita que uma pessoa pode casar fora da vontade de Deus? Porque Deus deu a liberdade pra gente. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Tá, eu não tô nem saindo do assunto, tá? Eu tô falando do Espírito Santo, né? Porque às vezes fala, não, mas tá falando de outro assunto, né? Perfeito. Por que eu falo assim, olha,
existem os princípios da palavra de Deus, Deus dá liberdade pra gente. Livre-arbítrio, né? Só que ele estabelece princípios. Um princípio para você escolher bem uma pessoa, para você que é solteiro aí, que tá assistindo esse podcast. Legal, olha aí, gente. A palavra de Deus já fala assim, de julgo desigual. Julgo desigual. Como que você... Se você tá falando, você é cristão, aí você vai casar com alguém que não é cristão. Já tá... Não precisa nem falar. Pode falar que te ama, você pode falar que ama. Você já está quebrando um princípio. Outro princípio. O que seus pais acham a respeito do seu namorado ou da namorada? O que os pais... Não, meu pai é contra. Você está quebrando o princípio de honra. Você está quebrando o princípio de honra. Então, pode falar o que for. Você já está quebrando um princípio. Então, o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, mas jamais vai ferir o princípio da palavra de Deus. Ele respeita, o Espírito Santo vai se colocar debaixo da palavra, vai respeitar isso aí, né? Nunca vai estar em colisão com a palavra, nunca vai estar em rota de colisão, você vai estar alinhado, apontando para a mesma direção da palavra de Deus. Você casou porque quis e separou. Né? Obviamente que eu não vou entrar em situações específicas, né? Mas dentro desse assunto aqui, né? Bom, vamos lá. Tem as perguntinhas engraçadas aqui que eu acho que é a hora da gente fazer. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Sou cristão, mas não sou muito de orar. Leio pouco a Bíblia. Posso me relacionar com o Espírito Santo? Olha... Está meio subjetivo, leio pouco, né? Mas vamos lá. Eu digo, você pode se relacionar, mas você já está... Uma forma de você se relacionar com o Espírito Santo é lendo a palavra e orando. Se você não ora... A gente é amigo. Agora, vamos fortalecer a nossa amizade? Só que a gente não vai nem se falar, nem pelo WhatsApp, a gente não vai se ver. Viagem astral, sai o espírito do corpo. Fica difícil, né? Sim, a forma da gente nutrir esse relacionamento é através da oração, da conversa, chamar ele para as nossas decisões, chamar ele para dentro da nossa casa, do nosso lar, criar um ambiente. E como que a gente faz isso? É chamando a família, lendo a palavra de Deus. Um excelente momento de você chamar a presença de Deus é quando você desliga tudo, chama a família, se une a família, a mesa nas refeições. A gente tem um costume em casa de sempre... principalmente no café da manhã, todo mundo lê um versículo da palavra, a gente comenta o que entendeu da palavra de Deus toda vez. Café da manhã que é a refeição que a gente sempre tá, por causa do culto, igreja, às vezes nem sempre a janta dá pra gente fazer todo mundo. E no almoço os meninos estão na escola. Mas o café da manhã a gente sempre tá junto na mesa. Que legal. A gente tá sempre, cada um lê um versículo. É a forma da gente chamar a presença de Deus, chamar o Espírito de Deus para dentro do nosso lar. Agora, como que a gente vai fazer isso? Sem ler a Bíblia? Sem orar? Tá difícil, né? Tá vendo? Tá difícil. Aí você que fez essa pergunta, tá respondida. Fica difícil, né? Vamos lá. Gosto de ouvir música secular. Isso atrapalha meu relacionamento com o Espírito Santo? Olha, deixa eu contar. Esse é simples, né? É uma questão polêmica, né? É uma questão polêmica. Mas eu vou falar qual é o meu entendimento. Tá. Toda a música, ela chama um espírito. Toda música. Às vezes a gente pode até ouvir uma música na maior simplicidade, assim. Mas toda música foi feita com um propósito. Ou a música foi feita com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de chamar o homem assim a essa consciência, ou a música foi feita simplesmente para vender um CD, para criar um hit, uma dança. Tem música que foi feita para ser profana. Então, toda música ela tem um propósito. E às vezes a gente inocentemente, só por conta de ouvir aqui, e a música ela tem o poder de passar a nossa consciência e falar direto com a nossa alma. A música sem saber o que está falando. Né? Por isso que a gente ouve uma música em inglês, a gente nem sabe o que está falando. Quem não conhece inglês diferente de você, né? Isso não se aplica a você. Tem música que não dá para entender nada. Então, mas uma pessoa que a maior parte não conhece inglês, a gente não sabe o que está falando aquilo. Mas aquela música está entrando dentro da gente. Às vezes a gente fica eufórico, fica triste, fica mais romântico, porque a música ela tem esse poder de passar o nosso intelecto e falar direto com a nossa alma. Sim. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado
com aquilo. Por isso Davi fala, não porei diante dos meus olhos coisas impuras. Por que ele está falando assim? Porque eu posso me contaminar. Então ele estava tomando cuidado de blindar a alma dele. E a gente precisa blindar a nossa alma. Sim. O que a gente vai... Certos ambientes... Tem lugar que não tem como, né? Você está dentro do ambiente lá, está tocando, você está lá, está exposto. Mas o quanto mais a gente puder, vamos dizer assim, nos blindar de certos ambientes, que música promove o ambiente. Sim. Você coloca uma música lá, um louvor, daqui a pouco o ambiente mudou. Mudou, é. Daqui a pouco o ambiente mudou. Em casa a gente tem aquela Alexia, né? Em casa, e aí sempre na refeição a gente gosta muito de ouvir música. Em casa a gente é muito musical. Então a gente já coloca, velho, aquele negócio já muda o ambiente. Você coloca um louvor, você tá na refeição ali conversando com os meus filhos, com a minha esposa, o ambiente muda, porque você tá ouvindo um louvor. A música tem esse poder de mudar o ambiente. Esse negócio que você falou, aí você tá usando o filtro, cara, isso é exatamente. incrível. Aí você tá usando essa ferramenta potente que é a música, e que Satanás conhece muito bem. Aí você tá dando essa brecha para ele falar direto no com a sua alma, no seu sentimento. E você pode ver, ó, a música tem tanto poder que você coloca assim, ó, normalmente música é nicho, né? É nicho, né? Tem aquele pessoal que é do rock, o pessoal que é do MPB, do MPB, bossa, é nicho. Sim. E você vê que a música tem o poder de ditar um comportamento. Todo mundo que curte aquela música se comporta daquela forma. Quem curte funk se comporta como um funkeiro. Não, ela dita o comportamento. Quem ouve uma música de adoração a Deus tem que comportamento? De adorador. De adorador. Então a gente tem que colocar alguns filtros pra gente blindar a nossa alma, pra gente não se contaminar com isso. Eu toquei muito em casamento, né? E eu já toquei em casamento de cristão que confundiu música secular com música cristã só por causa da letra, cara. E às vezes eu conhecia a música, mas não queria falar nada. Teve uma vez que eu toquei Kiss Me, sabe? Eu falei pro cara, o cara vai tocar isso aqui mesmo? O cara da Assembleia. Tem certeza, cara? Nossa, a música é linda e tal. Mas você conhece a letra dela? Não, mas eu achei legal. Combina com a minha esposa, vai, toca lá então. Tem mais essa aí, né, velho? Porque como a música fala direto na alma, você ouve aquela música que, nossa, que negócio legal. Mas você nem sabe qual é a letra, não sabe qual é o propósito da música. Às vezes a pessoa pega um som, solta no casamento dela, a pessoa é crente, é cristã, e aquela música lá você vai ver, não tem nada a ver, você vai ver por trás e fala, nossa, mas quem tá tocando isso aqui? Às vezes a pessoa que não sabe, Deus perdoa a ignorância. Obviamente, Deus não leva em consideração a ignorância, muito embora as consequências, né, de brechas, elas vão. Satanás é oportunista, ele quer uma brecha, né? Agora, principalmente a gente tem acesso a tanta informação e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem boas músicas para todo o segmento. Quem gosta do sertanejo, quem gosta de todo tipo de música, rap, do gospel mesmo, né? Gospel, samba, você vai ouvir uma música louvando a Deus, com uma letra que adora a Deus, no ritmo da sua preferência. Sim, né? Vai ser... Exatamente. Legal. Vamos lá, mais uma aqui. Você vai vendo o tempo aí, Antônio, que eu tô... Essa aqui é top, cara. Essa aqui é a melhor de todas. Tô gostando de alguém, mas quero saber. Quero saber se é de Deus. Eu vou contar uma experiência depois que eu tive. Cara, Espírito Santo dá sinais. Como é que a gente vê isso, né? Mais ou menos eu já respondi essa pergunta. Por quê? Você precisa ver se fere a palavra. Mas você imagina o seguinte, pensa como cristão. Tira o que não é crente de palavra. O mais difícil é quando é dois cristãos, né? Entendi. Mas vamos ficar pro negócio. Perfeito. Aí porque Deus não vai escolher uma pessoa para você. Ele deu essa liberdade para você. Ele deixou parâmetros. E outro, você pode até escolher a pessoa certa. E depois do casamento, porque o casamento, tem muita gente, principalmente o pessoal namorado, fica fazendo um monte de plano até o casamento. Até o casamento é o preparo, até o dia de você subir no altar. O casamento é tudo que você vai construir dali para frente, tem uma vida que você vai ter que construir com princípios da palavra de Deus para que essas coisas, a essência do amor, do convívio não se apague. Então isso vai de uma vida aplicando os princípios da palavra de Deus. Então, você casou com uma pessoa da igreja. Aí, eu sei que isso é sempre uma desculpa, né?
Não, porque eu casei com uma pessoa da igreja e agora... Tudo bem, você casou com uma pessoa da igreja. E dali, depois do altar, como que foi? Como se isso fosse o mais importante. Como que foi? Porque não é... De repente você casou com a pessoa certa. Respeitando todos esses princípios que a gente falou, com a bênção dos pais, estava lá. A mesma fé, não foi julgo desigual. Sim. Tudo certo. Mas dali pra frente, como que você fez? Porque você não casou para viver uma semana, você casou para viver uns 50, 60 anos. O que você está fazendo ali durante esse período? Que a admiração, o respeito, o elogio, chamar a presença de Deus para dentro, para que ele seja a terceira dobra, não só no dia do altar, mas que ele seja o terceiro cordão durante toda a sua vida. E isso é o dia a dia, chamando a presença de Deus. A presença de Deus. Então, aí... Legal. Aconteceu uma situação comigo, eu tava namorando uma menina e tava quase casando já. E aí, cara, você vê o que aconteceu. Eu tocava numa banda. E aí fomos ensaiar no estúdio, tá todo mundo lá e tal. Aí na hora de orar, a moça do Beck olhando pra mim, sabe aquelas irmãs do Revaciar, sabe? Tava olhando pra mim, assim, eu falei, ih, tem rolo aí, né? Aí olhou pra mim e falou assim, olha, eu tô olhando pra você e tô vendo a sua vida emocional, tá uma bagunça aí. E eu olho, eu tava sem aliança. Não tinha como, eu nunca vi aquela mulher na minha vida, essa pastora Quelina, o nome dela. Então um abraço aí, Deus abençoe sua vida, não sei se ela vai ver isso, mas eu nunca vi a mulher, só vi ela uma vez, foi essa vez. Aí ela falou assim, bom, vejo, ele tá dando risada aí. Eu falei do revassado, engraçado. Do saião, né, do coque e tal. E ela olhou pra mim e falou assim, olha, você tá querendo tomar uma decisão de casar com essa pessoa. E ela parece que ela tava vendo do meu lado a menina não tava nem lá. Né? Você tá pra tomar. A menina era da igreja, tá? Tava ali, tava pronto pra casar. Eu acho que você até lembra. E você tá tomando a decisão errada. Que não tem nada a ver com o que eu tenho pra você. E eu vou te dizer, se você casar, você vai se arrepender. Você não vai ser feliz com ela. Meu Deus. Cara, parece que ela tava vendo aquilo. E eu aqui na roda, antes de ensaiar, cadê o clima do ensaio? Como é que você ensaia num clima desse? Meu Deus! Ai, caralho! E assim, eu tava qual a situação que tava acontecendo? Eu tava no tempo já, não sabia se eu terminava ou se eu continuava. O Espírito Santo veio cirúrgico, cara. Na hora ali, ó. Não é, ela usou essa expressão. Não é pra casar. Forte. E aí foi difícil, mas eu consegui. Porque tem alguns casos que Deus fala assim de forma mais clara. Mas isso não específico. A gente não pode tomar isso como regra. Sim. Comigo, eu falo, comigo foi assim. Foi assim, mas a gente não pode tomar isso como regra, senão as pessoas, todo mundo antes de tomar uma decisão, vai consultar um profeta. Consultar um profeta. Tem gente que a pessoa que vai falar? Não. Hoje a maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus. E outra, Deus respeita as nossas decisões, as afinidades. Deus não vai falar, não, salvo em casos assim muito excepcionais, ele vai falar com clareza. E outra, vai trazer paz pro seu coração. Né? Então, nesse caso, eu não vou tirar o crédito do profeta, porque Deus usa seus profetas, né? Então, a gente não vai tirar o crédito. Mas isso não pode ser a regra. A maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E os princípios contidos nela. Sim. Boa. Vamos lá. Tem essa aqui, que também é simples, mas... gosto de tomar meu vinho no fim de semana. Essa é uma questão polêmica, hein? Também, né? Meu Deus, essa é uma questão. Galera, ó. Vai vendo aí, hein? Isso é o que eu tô falando do vinho, não tô falando da cerveja. Vamos falar só do vinho. Mas engloba também. Mas a Bíblia não proíbe vinho, né? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. O que a palavra de Deus fala? Ela fala da embriaguez. Isso, vamos falar do que a Bíblia diz. Sim. A literalidade do texto é o quê? Não vos embriagueis. Inclusive, quando Paulo escreve para Timóteo, que ele está falando ali dos atributos do ministro, ele fala assim, ó, não dado a muito vinho, não dado a vinho, que tem os filhos em sujeição, aquela coisa toda, né? Então ele fala... Agora, velho, uma pessoa que já teve um histórico de embriaguez, já foi alcoólatra, aí o cara vai fazer o quê? Aí vai... não, vou tomar só um copo. Ele sabe que não vai ficar nisso. É a mesma forma. Às vezes o cara já foi... Isso vale pra todo mundo, mas principalmente, de repente, o cara já foi mulherengo.
Velho, esse cara tem que tomar mais cuidado, porque o cara já foi assaltante, vai mexer com dinheiro. Velho, o cara tem que ter... Você entendeu? Você só vai ser tentado naquilo que é a sua fraqueza. O diabo não vai tentar naquilo, não. Isso aí você tira de letra, então ele vai tentar outro com aquilo. Então, se isso é uma fraqueza, velho, mantenha a distância. Mantenha disso. Qual que é o problema? Aí eu tô falando assim, uma visão particular. Uma visão. É o exagero. É o exagero. Agora, se isso... E outra, olha o que a Bíblia diz. Ela fala assim, olha, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Agora, isso é um grande fiel da balança pra gente. Porque pode até não ser pecado. Mas agora, se isso que a sua prática tá escandalizando alguém, é pecado. É pecado. Que forte, hein? Então, qual que é o fiel da balança? Se alguém me visse fazendo isso aqui, como que ela viria essa cena? Ela se escandalizaria, se enfraqueceria na fé? Então não faça. Então não faça, porque isso pode ser um escândalo. Independente se isso é pecado ou não. Porque a Bíblia está falando de comer carne. Ó, coisa mais natural. Ele fala, não faça. Porque você está escandalizando alguém. Como a graça isso tem que ser, né? Tem que ser um fiel da balança para a gente tomar as nossas decisões. Top. O pessoal falando que a lei que era, né? A lei, vai. Vai. Isso é verdade. Vamos lá. Tenho depressão. Isso aqui também. Como o relacionamento com o Espírito Santo me ajuda? Depressão, né? Questão emocional, né? Olha, o que eu falo assim, ó. A depressão, Lucas, ela às vezes tem que ser tratada com medicamento. Nem tudo. Lógico que tem questões que são puramente espirituais. Mas se você está assistindo esse podcast e você enfrenta esse problema, que é um problema tão comum, mais comum do que a gente imagina. Sim. Perdão. Primeira coisa, consulte um médico. Consulte um médico. Porque algumas questões, elas podem ser, vamos dizer assim, remediadas. Sim. Com medicamentos. E Deus também usa os medicamentos, os profissionais. Usa os médicos. Então, a gente às vezes... A gente tem essa cultura de achar que a depressão é frescura. Então... Porque se a pessoa tá num quadro depressivo, não adianta você falar alguma coisa para alegrar. Você pode levar ela para Disney e aquele lugar vai ser horrível. Ela não vai curtir aquele lugar. E nem botar a mão na cabeça dela, né? Exatamente. Expulsar demônio. Então tem algumas questões que elas precisam... E o que eu aconselho? Busque ajuda médica e busque um aconselhamento. Sim. Se você é um cristão, busque um aconselhamento com o seu pastor, com a liderança da sua igreja, porque isso é importante. As duas coisas, ajuda espiritual e ajuda médica. A gente não pode descartar nenhuma das duas. E nem confundir também, porque às vezes acontece, muita gente na ignorância, obviamente, de orar e fazer uma campanha de oração para uma pessoa que está depressiva, né? E eu discordo, porque eu acho que a ferramenta espiritual ela vai te fortalecer espiritualmente, né? Mas se a questão emocional, você tem ali, por exemplo, uma pessoa que teve problema com abusos, né? Abuso sexual, abuso disciplinar, né? E teve problema com o pai, violência, não sei o quê. Não é campanha de oração, meu amigo. A oração ajuda? Opa! Óbvio, é a base. Mas se precisa de um processo terapêutico, né? A psiquiatria, por que não? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Sim. Né? O fato de você orar não anula você buscar uma terapia. Exatamente. E o fato de você buscar uma terapia não... Exatamente. O que não pode não exclui você de orar. Não pode é você espiritualizar, falar, vamos fazer uma campanha de 40 dias, essa depressão do inferno. Tem gente que fala que depressão é do demônio. É coisa do demônio, rapaz. Vai orar, vai jejuar, e na verdade não é, né? É verdade, tem coisas que precisam de uma ajuda médica, assim. Legal. Mas eu recomendo essas duas coisas. Busque uma ajuda espiritual de um pastor, de um líder da sua igreja e busque uma ajuda médica. Essas legal, duas coisas. Ok. O Espírito Santo fala por sonhos. Né? Eu venho sonhando coisas que se realizam posteriormente. Bacana. Olha, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Uma linha muito tênue, né? Porque... Ele pode falar? Pode. Mas é muito difícil a gente discernir essa questão. Porque a gente tem sonho, todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem sonhos. A menos que você já tenha um dom, ou você
conte esse sonho para alguém que tem um dom de interpretar essas questões, Sim. eu deixaria simplesmente no campo de sonho. De sonho. Porque às vezes, se você já tem um dom, já teve algumas experiências de sonhar coisas e depois elas veem se concretizar, amém. Você entende que é um dom. Agora, do contrário, deixa só no campo dos sonhos. É porque às vezes o sonho fala com você mesmo, né? E outra, o sonho, talvez não tenha nem tanta propriedade para falar a respeito disso, por essas questões. Mas o sonho, ele é composto a partir de imagens que você já tem, já viu. Sim. Então, a nossa mente ela é um campo muito fértil e fica fazendo um monte de histórias. E aí você fica se apegando a esses detalhes de sonho. Deixa o sonho só no campo do sonho mesmo. Eu falo assim, meu terapeuta, eu fiz terapia um tempo, né? Uhum. E ele falava pra mim, olha, o sonho, às vezes ele pega, um medo que você tem, por exemplo, ele pega esse medo e transforma numa aranha grande, né? Não é verdade? Você sonha com um cavalo raivoso correndo atrás de você. É verdade. Aí você tem que... O cavalo é um desafio, né? Aí você fala, o cavalo, o inimigo tá furioso. Deixa o sonho no campo do sonho. É só uma imagem que apareceu. Né? Legal. Essa aqui eu acho que a gente já falou, né? É possível o Espírito Santo convencer alguém que não o quer, né? Uhum. Você acredita que o Espírito Santo tem, de repente... O que a Bíblia diz? Que o único que convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito. É o Espírito. Então a gente usa a palavra, a gente convida, a gente faz um monte de coisa. Mas o único que tem a capacidade não é uma boa oratória, não é um ambiente. Essas coisas podem ajudar o ambiente, tudo ajuda, uma boa música. Mas quem convence o homem a largar o pecado, largar a cachaça, largar a amante, largar uma vida e servir a Jesus, ser fiel à esposa, dar dízimo, dar oferta. Quem convence isso é o Espírito Santo, não é uma oratória. Mas esse convencimento, você fala que você acredita que é um conluio, por exemplo, é paralelo com a vontade da pessoa, ou você acredita que é um convencimento meio que... Como que seria isso? A pessoa consegue negar esse consentimento? Como que é? Como que você vê isso? O que é convencer? Convencer é você falar assim, olha, Não é de uma pra outra, né? eu pensava dessa forma, mas agora eu pensei bem, sabe uma coisa? Você tem razão. Me convenceu. É isso que o Espírito Santo faz. Ele convence a pessoa. Porque quem está no erro, está no pecado, às vezes está no engano. Muito embora a gente tenha... Porque, por exemplo, é correto trair a esposa? Não é. Que não, né? Não é correto. E como as pessoas sabem disso? Só tem um lugar que está escrito. É na palavra de Deus. Então as pessoas... A gente... Toda a nossa sociedade... ela está apoiada nos princípios bíblicos, judaico-cristão. Sim. Por que a gente entende que roubar é errado? Porque está escrito na Bíblia. Por que a gente entende que adulterar é errado? Porque está escrito na Bíblia. Cobiçar, porque está escrito na Bíblia. É lá que vem a moral, né? Por isso que existe a Tudo moral. está né? apoiado no que a Bíblia diz. Então, o homem já tem dentro dele esse discernimento. Mas, às vezes, ele ainda não está convencido daquilo. Ele sabe que está no erro. Porque a maior parte do camarada, ele sabe que ele está errado. Mas, claro que sabe, né? Agora, o Espírito Santo é que convence você e te dá força para você mudar a rota. De mudar a rota. De você mudar Aí nessa mudança de rota, por exemplo, como que você vê isso? Que aí que é o ponto que muita gente confunde. Isso aí é a vontade da pessoa junto com a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fica esperando, é o que você falou, né? O Espírito Santo fica esperando a pessoa... Será que a pessoa tem força de clamar ali na situação que ela está ali, né? Morta espiritualmente, longe de Deus. Como a pessoa tem essa força, né? Aí que é um assunto... você chegou num ponto importante. Um dia estava lá a Santíssima Trindade conversando. Tá? A Santíssima Trindade conversando. A quem enviaremos? Quem enviaremos? Isso era Isaías, se eu não me engano. Isaías, ele teve um sonho, e o sonho dele, o chamado de Jeremias foi bem específico, mas o de Isaías não. Ele teve um sonho, como se fosse a Santíssima Trindade. Quem enviaremos? Quem enviaremos? Quando ele acorda, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Como que essas pessoas vão ouvir se não houver quem pregue? Sabe quem o Espírito Santo está esperando?
a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia fala que até a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus, que dirá as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. É o nosso papel. Esse papel não são os anjos, esse é o nosso papel. Falar de Jesus. Falar de Jesus é o nosso papel, porque o gatilho, o que faz a pessoa, ela precisa ouvir de alguém. Hoje a gente tem tantas formas de levar a palavra, como agora, pela internet, através desse podcast. É uma forma que você está usando para evangelizar, alcançar tantas pessoas através desse podcast. Agora, a gente pode falar dessa forma, falar no trabalho, falar para um vizinho, falar na igreja, falar em todas as formas. Porque esse papel Deus entregou para os filhos dele, de pregar a palavra. Se a gente não falar, como que as pessoas vão ser convencidas? Como que o Espírito Santo vai ser ativado dentro delas? Elas precisam ouvir a palavra. Se fosse antigamente, não tinha, né? Antigamente tinha o Espírito Santo, né? Tinha que consultar o profeta. Hoje, né? Deus estão aí, né? Papel. Pregando. Legal. Bom, vamos para as considerações finais. Queria que você falasse aí alguma coisa para alguém, né? Você falasse uma palavra para uma pessoa que de repente está com dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. Alguém que... Bom, enfim, eu queria que você... falar para você que está nos ouvindo, primeiro que o Espírito Santo é seu amigo. Ele é seu amigo. O Espírito Santo, ele foi deixado por Jesus, foi dado, né, por Deus. Quando Jesus subiu ao céu, foi dado por Deus. Mas essa história toda começa lá no jardim do Éden. Porque quando o homem pecou, Deus já preparou a forma para... O cordeiro já estava desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia que o homem pecaria. E ele já tinha preparado tudo isso. E agora, nós que estamos vivendo na graça, nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo dentro de nós. No Antigo Testamento, só reis, profetas e sacerdotes, eles tinham uma gota assim. Eles não viviam com o Espírito dentro deles o tempo todo, não. Sansão vinha o Espírito, quando o Espírito de Deus se apoderava dele, então ele tinha força, fazia coisas extraordinárias. Eles tinham uma gota assim. Agora nós temos a oportunidade de viver com o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está acessível a todos. Amém. Desde que você se abra, desde que você clame a Ele. Ele te ouve, Ele é seu amigo, Ele está aí do seu lado. Mas para isso você precisa se relacionar com Ele, abrir o seu coração para viver uma vida com Jesus, com o Espírito Santo. Amém. É isso aí. Pastor Rocha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Foi um prazer estar aqui com você, Lucas. Eu estou há 14 anos na igreja, quando eu cheguei você já estava aí. Patrimônio da Igreja Nasce para Deus. É um patrimônio, hein? Legal. Fazer um convite ao pessoal também, né, para visitar a nossa igreja, Igreja Nasce para Deus. Né? É isso mesmo. Você lembra o número, a Avenida Monteiro Lobato? 1522. 1522. Eu nunca soube nem o número de lá e nem do Bom Clima. 1522, do Pastor Ney, Pastor André, que mandar um abraço aí, um grande beijo para eles, pastores, né, pais espirituais nossos. Isso mesmo. E é isso aí. Muito obrigado. Foi top. E muito bom. Até o episódio que vem. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Até mais. Show. Isso aí, cara. Muito